Olá, pessoal, me chamo Graziele e hoje nessa aula a gente vai aprender como a inteligência artificial pode nos ajudar a entender um sistema, a nos apoiar em uma pesquisa documental. E hoje a gente vai usar algumas ferramentas, certo? A gente vai começar utilizando o ChatGPT, acredito que seja bastante conhecido, né, por vocês. E ao decorrer da atividade, irei mostrar também outras ferramentas para vocês, certo? O objetivo dessa aula é fazer uma pequena construção guiada, certo? Para que vocês possam fazer a experimentação livre, sendo guiada por essa aula, certo? Então, a gente vai aprender a utilizar, pedir para que a IA analise alguns documentos, a gente vai fazer refinamento de prompts, enfim, né? A gente vai pegar um problema, digamos que todo mundo tem dificuldade, queria entender um pouco por trás, né? Que é a parte do agendamento do Detran, né? Querendo ou não, é um sistema, você sabe que é um órgão público. é, Vocês podem fazer com qualquer coisa, seja lá um sistema de matrícula universitária, ou então um aplicativo de academia, um sistema de delivery. Enfim, e a gente vai buscar alguns documentos, regulamentos, a gente vai fazer primeiro um levantamento de todas as informações que a gente tem, entendeu? Com fontes relevantes. Então, aí o que eu escolhi para mostrar para vocês foi o agendamento pelo site do Detran. Como vocês sabem, para você ser atendido no Detran, é necessário você fazer um agendamento via, pode ser pelo celular, pelo notebook, online, né? Para você realizar algum serviço dentro do Detran. Seja lá sobre o seu carro, sua moto, se tem um veículo, sobre o CNH, enfim. Após esse tema escolhido, né, vocês precisam entender o contexto. Qual é o problema que a gente vai analisar, certo? É, por que a gente escolheu esse tema? Quais são os envolvidos nesse processo? Aqui você sabe que quem é as partes envolvidas nesse processo. Você sabe que tem o cliente que quer agendar e fazer um serviço, tem um atendente, tem um órgão, que é o Detran. Então, digamos que não é só você e o Detran, entendeu? Tem outras partes envolvidas nesse processo aqui. Busquem fontes, certo? Aqui eu já busquei uma fonte para adiantar um pouco a nossa aula. Aqui é a nossa carta de serviços do Detran. É só você botar em busque, guia de serviços, que já vai mostrar para vocês. Tudo que o órgão Detran faz, né? Que é adição de categoria, a parte de CNH, de habilitação. Olá, pessoal, me chamo Graziele e hoje nessa aula a gente vai aprender como a inteligência artificial pode alteração de dados, primeira habilitação, a reabilitação do condutor, enfim, tudo está listadinho aqui, tanto para o veículo quanto para a infração e outros, certo? Gente, baixei esse guia, tá aqui no meu computador. Vou voltar para a atividade. Já peguei aqui esse documento, certo? Tem um site institucional também, que é só você digitar Detran, Detran, detrantv.gov. Nosso site já está aqui, nosso link. E aí vamos voltar para a nossa atividade, né? A gente vai pedir para que a IA analise esse sistema, entenda e pergunte para ela qual o objetivo, qual o processo que há por trás desse site, desse documento, se tem problemas, como funciona, e a gente vai pedir para que ela liste todas as regras, restrições, responsáveis, tudo para mim, certo? Após a gente fazer isso, eu já deixei um prompt aqui bem certinho, certo? Para que eu faça só copiar e não perca muito tempo. Mas é só utilizar o mesmo prompt que eu deixar aqui para vocês, certo? Gente, quanto melhor e de fato for validada a fonte, melhores serão as respostas que a IA nos irá responder, certo? A gente vai abrir agora o chat GPT, certo? E a gente vai pedir e informar, copiei aqui o meu prompt, certo? Vou colocar
aqui, informando que ele é um analista de requisitos e especialista em engenharia de prompts, certo? E vou pedir para que ele analise os documentos, certo? Aí vou enviar o documento aqui também, certo? Aqui na partezinha. Vamos lá, é só copiar e colar. Vou pedir também essas informações para que ela explique qual é o objetivo do processo, quais problemas envolve, como funciona atualmente, o que participa do processo, quais são as restrições existentes, quais regras operacionais encontradas. E deixando claro que organizar tudo em tópico, certo? Vou colocar aqui. Vou adicionar o documento que eu baixei. Tá. Pronto, já estava. Guia de serviço, certo? Vou esperar carregar. Pronto. O que o chat GPT nos retornou, certo? Ela fez uma análise, certo? Me informou o objetivo do sistema, permite agendar os serviços, certo? E que acompanhe também, que são oferecidos pelo Detran. Seja lá em habilitação, infração, exame psicológico. Também informou sobre os problemas que o sistema envolve o sistema foi criado para solucionar diversos problemas e era um dos maiores seriam relacionados ao atendimento público, que era filas, iriam reduzir, né, a organização de horários, distribuição de demandas, diminuição do tempo de espera, possibilidade de iniciar o processo pela internet, porque querendo ou não, quando você está fazendo agendamento, você já está reservando ali via online, né, o seu processo, né? Iniciamento do processo, perdão. E a gente permite também acompanhar em maior transparência, né, sobre esses requisitos, documentos, como o sistema funciona atualmente, né? Que foi essas as perguntas que eu perguntei. De forma geral, o funcionamento segue o seguinte fluxo. O cliente acessa o portal do Detran, seleciona o serviço desejado, em alguns casos emite, que é o pagamento correspondente, né, às guias, após a confirmação do pagamento. Aí você vai escolher quer fazer algum serviço, informa os seus dados e informa o horário. Compare o local levando informação relevante. No caso aqui é para comparecer ao local levando o comprovante de pagamento, a guia do agendamento que você fez para poder. Muitos dos serviços não são feitos totalmente via internet, agora tem uma melhorada. Mas você precisa levar as guias pagas para dar continuidade no seu processo, enfim, né? E o cliente, que é o cidadão, acompanha todo o processo pelo portal, né? Aí segue detalhamento com a primeira habilitação. Aqui são os serviços, né, que ela listou. Os participantes fazem o processo, são identificados como eu já expliquei, cidadão, o servidor público, portal de serviço, que é o próprio sistema do Detran, né, que é responsável pelo cadastro dos usuários, associação dos boletos, consulta de ajuda, enfim, né? Aí aqui é um sistema de agendamento, que é os dados, controlar horários, as unidades que você pode fazer agendamento, seja no Detran Sede, no Gabeira, no Detran Valentina, enfim, e as unidades. E fazer o registro do agendamento, né? Aqui seria só para caso de alguns exame psicológico, acredito para que seja para quem está iniciando o processo de habilitação ou renovando a habilitação. Aqui é a parte de autoescola, acredito que pelo próprio Detran, essa parte aqui ela não seja necessária no site, porque não dá para fazer um agendamento para a autoescola, sai diretamente na autoescola e começa o processo lá e caso seja habilitação, com certeza é. Depois, a habilitação se encarrega em levar para o Detran, né? Enfim, aqui tem a comunicação com o Detran em diversos processos, né? Aqui os laboratórios credenciados, porque são diversos nichos, né? E as restrições, né? O que foi que ela me disse de restrição? Alguns serviços desabilitam cadastro. Alguns serviços só podem ser realizados presencialmente. Isso de fato.
Alguns compare cancelamento mediante agendamento. O que eu quis mostrar para vocês, né? O que ela analisou através de um seguinte prompt, onde eu só informei um guia, nem o site eu coloquei só um guia do que o Detran faz, né? Através de um guia, né? O que ela me listou tudo o que faz, quais são as restrições, como fazer, primeiro tem que fazer o agendamento, quais são as partes envolvidas, tudo, né? Depois de tudo isso, a gente vai pedir para refinar o prompt, certo? O que é refinamento de prompt? Pedir para que ela dê uma melhorada e tal. É isso que eu vou fazer a comparação com o Cláudio também depois. Pedir para que melhore. Já tenho aqui o meu prompt, certo? Vou colocar aqui no bloco de notas. E pedir explicadamente para que ela detalhe todo esse fluxo, né? Bem detalhadamente. E vamos ver o que o ChatGPT nos irá retornar. Pronto, ó. A gente pediu, utilizou a engenharia de prompt, né, que é o refinamento do prompt, pedindo para que detalhe todo o fluxo do sistema, descreva cada etapa desse processo, até o atendimento presencial, e apresente em ordem cronológica, certo? Aqui ele informou acesso ao portal de serviço. Aí a gente vai precisar criar uma conta, realizar login, consultar serviços, verificar a documentação necessária e consultar a taxa inicial. Depois escolher o serviço, bem melhor esse refinamento, tá vendo, pessoal? Ali a grande diferença, ele me deu um guia, um passo a passo de como fazer, né? Aqui são para escolher o serviço, tudo que faz lá, né? Para cada serviço você precisa apresentar descrição, documentos, e ver as taxas para as etapas, verificação dos requisitos, ver se você se enquadra, né? Emissão do guia de pagamento, se necessário, pagamento da taxa, liberação do processo, agendamento do atendimento. Tá aqui, com o processo liberado, o cidadão acessa o sistema de agendamento. Aí você vai escolher a cidade, né? Qual posto, a data disponível, horário, a confirmação do agendamento, comparecimento ao Detran com documento oficial, CNH. Se você não tiver, levar o guia de agendamento e o processo seletivo, o processo de início de abertura de CNH, né? Enfim. E aqui é onde se dará o processo administrativo aberto, né? Digamos. A captura biométrica para casos de CNH, agendamento de exames, relação de exames, tudo bem detalhadamente. Aqui ela me retornou um fluxograma, bem resumido. Acesso ao portal, escolha o serviço, bem passo a passo mesmo, certo? Aí, como a gente já fez esse fundamento aqui no chat GPT, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o chat GPT no Cloud. E vamos ver o que a SA nos irá retornar, certo? Pronto, vamos lá, o que ela retornou, certo? Qual o objetivo do sistema? Você viu o canal? Claro que as respostas estão bem melhores, bem mais formais, que é o Detran, e aqui ela já informou os serviços. Isso dá para fazer nesse órgão, né? Informou também um problema que resolve, qual foi o problema que solucionou a questão dessa criação desses agendamentos online, evitar, né, a superlotação, a questão da demora, a falta de previsibilidade, né, do cidadão, para saber que ele de fato vai ser atendido, a necessidade de coordenar. Assim, ela me mostrou como funciona atualmente. Existe portal de serviço, que eu mostrei para vocês, onde o cidadão consulta o status, emite boletos, acesse o portal desejado, agenda o serviço. Aqui, eu acredito, se vocês observar, o Cloud ele é mais formal nas suas palavras. Eu acho melhor, retornou uma resposta melhor. Sempre
Porque o chat GPT, ele veio retornar depois que eu pedi o refinamento do prompt, né? Mas aqui ele já me deu passo a passo com guias, né? Aqui ele me informou que são os próximos processos, seja cidadão, de escola, enfim. Instituição exigente, dependência do múltiplo sistema, validação, qualidade de documentos, restrição geográfica. Aqui o mesmo serviço pode exigir agendamentos sequenciais, por exemplo. Você vai precisar fazer um agendamento para emissão de boleto, depois fazer a alteração de dados e o recebimento da de CNH. Que ele até explicou, onde no ChatGPT não explicou isso. Cada um é tratado com agendamento independente. Se é você já tem iniciado um processo, entendeu? Só precisa fazer outros agendamentos, enfim. Observação, né? Com esse PDF é a carta de serviços, como mostrei. Assim, eu vou pedir o refinamento do mesmo prompt, certo? Que eu utilizei em ChatGPT. E vou pedir para que, vou copiar aqui para vocês verem. Tá lá no meu bloquinho de notas, né? E vou colar aqui e vou ver o que ela vai responder. Pronto, aqui ela faz acesso de cadastro no portal de serviços. Você vai abrir o portal, né, do Detran, fazer um cadastro, se você não possui conta, validação do cadastro, que é um código. Ele me deu bem passo a passo aqui. Porque daqui, pessoal, depende muito do processo que você vai fazer, entendeu? Vai dar início em qualquer sistema. Seja lá um início de matrícula, vai precisar enviar alguns documentos, ou então a renovação de matrícula, ou não pode fazer uma faculdade, ou então a abertura de, um, de uma CNH pelo portal do Detran. Aí vai ser os passo a passo dependendo do seu objetivo, né? Mas, de toda forma, a IA ela está retornando passo a passo em todos os processos que envolvem o órgão, né? Aqui é a parte de etapas de exames, o acompanhamento do status do processo, se está em andamento, se foi concluído, enfim. Aqui é o agendamento, né? Atendimento essencial. Enfim. Tá meio a meio, né? Tanto o ChatGPT ela me retornou algo muito bom, quanto o Cláudio também. Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta Notebook LM. O layout é esse daqui. Nessa ferramenta, você trabalha exclusivamente com documentos, certo? Por exemplo, você tem lá o guia do Detran, aí tem lá como fazer uma transferência de propriedade, quais documentos tem. Inclusive, não peguei esse documento, mas eu vou só mostrar colocando o guia e vou pedir para que faça um resumo bem rápido, para não estender tanto a aula. Mas explicando de uma forma para vocês melhor, é que nessa ferramenta vocês vão poder fazer comparações entre documentos. E isso vai reduzir muito tempo, seja lá se estiver trabalhando no dia a dia de uma faculdade, para ler um artigo. Pode fazer comparações entre esses documentos, pode pedir para que gere resumos. Ó, aqui já está logado na minha conta, mas vocês vão criar um, certo? Aqui é o layout, né? A face inicial quando vocês abrirem de vocês. Essa ferramenta, como eu estava falando, ela permite gerar resumos, fazer comparações entre documentos, seja lá documentos grandes, extensos, sites, web. Aí o que vocês vão precisar fazer aqui, né? Carregar os arquivos. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês seria como essa ferramenta ela funciona. Vou começar a estar carregando aqui o arquivo, mas eu vou começar a escrever o prompt. Vou pedir só para que explique detalhadamente. Pronto. Vou pedir isso daqui, né? Desse documento. Para ver. Ainda está carregando. Pronto, pessoal. Carregou aqui, ó. Ficou verdinho. Também dá para vocês fazer uma pesquisa via web, viu, gente? É só colocar aqui as fontes, né? Enfim. É só você clicar aqui também para prosseguir. Para quem nunca tenha utilizado a ferramenta. Pronto. Ó, você está vendo que essa ferramenta ela me dá exatamente
código-fonte, digamos, para que a gente possa fazer a conferência com os nossos próprios olhos, sem confiar totalmente na IA, por exemplo. O fluxo do sistema Detran, descrito na Casa de Serviço, é estruturado de uma forma híbrida. Olha a diferença. Integrando as etapas digitais, no portal de serviços e atendimentos presenciais obrigatórios. Acesse o portal do cadastro, aí validando o cadastro através de um código enviado por e-mail. Tá vendo, gente, que ele me dá exatamente o código-fonte. Eu vou utilizar o refinamento do prompt, certo? Para ver se ele melhora, para que ele analise. Depois eu vou utilizar aqui, pedir para que ele gere um mapa mental. Dependendo da resposta dele, para vocês verem como é legal essa ferramenta aqui. Ele me deu o objetivo do sistema, problemas que o sistema resolve, né? A questão do tempo que eu já mostrei para vocês, a funcionalidade, restrições existentes. Gente, o bom dessa ferramenta, como eu falei para vocês, ela dá exatamente o código-fonte. Pronto, vou pedir para gerar um mapa mental. Assim, ela é bem resumida porque, querendo ou não, ela não busca na internet, digamos, toda a fonte, né? Ela utiliza o próprio documento e gerou um mapinha mental, certo? Do que esse documento é, que é uma carta de serviço, né? Que mostra o serviço do Detran e nesse serviço tem habilitação, veiculação de outros serviços. Aí você pode vir aqui, ó, que tem outro serviço. Aí tem leilão, ressarcimento de taxas, a infração tem defesas, recursos, procedimentos, veículos, tem tudo isso em veículos, alteração de registros, baixas, e a habilitação tem tudo isso. Olha que legal esse mapa, pessoal. Vocês podem fazer para qualquer documento. Isso facilita a vida de muita gente. Imagina aí você com um arquivo gigantesco para você poder fazer um resumo em 1 hora, para você poder levar para o seu chefe, por exemplo, os pontos principais, enfim. E você vai ter que ler, às vezes pode passar batido, às vezes não. Fazer o levantamento, depois fazer a busca, né, para ver se tudo aquilo é verdade, ter propriedade de assunto. E enquanto essa ferramenta ela pode fazer tudo isso para você, pode gerar relatórios, resumos, de acordo com os seus documentos, entendeu, gente? Então ela é muito boa. É, E, pessoal, quero deixar claro para vocês, né, que nenhuma IA ela é 100% confiável, vocês precisam validar. É, Vou deixar também para vocês fazer a parte da nossa atividade, né, que seria a experimentação livre, e é para fazer todos esses testes, acompanhar as respostas de cada IA, utilizar o notebook LM, fazer tudo que a gente fez nessa aula, você fazer atividade de experimentação livre, né? Você pode escolher qualquer domínio e pode usar todas essas ferramentas que eu falei, né? Pode escolher só duas, o Claude e o Notebook LM, o Claude GPT, enfim, vai ser colocado, né, no Class. E espero que tenha gostado da aula.